Olá, começa agora mais uma análise direta e hoje no começo do programa eu já te faço uma pergunta. Você já teve a sensação de que a sua vida está passando rápido demais? Esse é um sentimento coletivo, mas a verdade é que muitas vezes somos engolidos por uma rotina estressante e em pouco tempo para pensar aí na própria qualidade de vida. Nós entramos no automático e paramos de sonhar com os outros objetivos. E para ajudar a gente a repensar a nossa vida, eu recebo hoje aqui o neurocientista e palestrante Wagner Mota. Wagner, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. A gente está aqui cheio de dúvidas já, hein? Obrigado, Mari, pelo convite. Parabéns pelo programa. Eu tenho acompanhado. Cenário novo para 2020. Casa nova, né? Tudo muito agradável, muito bacana e realmente nós estamos fazendo um trabalho. Eu sou advogado, eu sou estudante de neurociência, mas eu não me considero neurocientista. Ainda não? Ainda não. Eu estudo bastante neurociência, porque essa questão da mente é bastante importante ao longo aí da minha trajetória. Mas a minha formação mesmo é dentro do direito. Então, trabalhei durante 12 anos na área de RH, mais 13 na área jurídica, mas comecei a traçar aí um caminho pensando na mente. A gente vai conversar bastante sobre isso. E Wagner, e o bacana também é que a gente já estava aqui conversando antes do programa começar, que foi através também de uma necessidade sua que você acabou mudando de vida, né? Isso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e vamos falar então. Hoje em dia tá assim mesmo, Wagner? Parece que a vida tá passando mais rápido e quando a gente vê, já passou 1, 2, 3 anos, a Copa de 2014, enfim, é isso mesmo? A velocidade do tempo parece que está mais rápida e a gente deixa de pensar? É isso mesmo, Mari. As empresas, principalmente hoje em dia, necessitam de agilidade. Então, quando você vai numa livraria, quando você procura um treinamento, você vai encontrar metodologias ágeis, porque é isso que a nossa sociedade nos exige. Porém, há uma grande confusão entre agilidade e pressa. Quando você tem muita pressa, quando você não tem atenção àquilo que você está fazendo, você acaba gerando retrabalho. Porque faz errado e precisa fazer de novo. Precisa fazer de novo. Então, você recebe uma atividade, uma tarefa com um prazo de 5 dias, por exemplo. Se você é muito apressado, porque a gerência está te cobrando, enfim, você não tem um planejamento adequado e você quer entregar aquele projeto, aquela tarefa em 3 dias, em 2 dias... Você tem 5, mas você faz em menos para daí correr com outro projeto, tipo assim. As chances disso dar errado é muito grande, é bastante grande. Então é melhor eu ter mais atenção, mais foco naquela tarefa e entregar no 4º dia. Ou lá no finalzinho do 3º, eu fui ágil, cumpri o meu prazo com alguma folga, porém evitei retrabalho. Então, o que a gente vem percebendo nas empresas hoje em dia e com os empreendedores é isso, a confusão entre agilidade e pressa. Porque não adianta fugir. E como é que chega nesse equilíbrio, Wagner? Tem que chegar e falar com o colaborador, como é que funciona isso? Tá. Isso em tudo, né? Na vida, por exemplo. Em tudo. A nossa sociedade ela é mais veloz. As pessoas não têm paciência. O mundo mudou. Então, é importante nós buscarmos essas ferramentas de agilidade, sim. Então, eu vou fazer um treinamento de metodologias ágeis. Para eu fazer um projeto na empresa, eu não vou mais ter aquele calhamaço enorme de documentos, aquela burocracia. Eu consigo usar uma ferramenta como o Canvas, por exemplo, que é uma ferramenta visual. Eu coloco lá no quadro e começo a acompanhar. Uma ferramenta mais ágil e menos desgastante. Porém, isso não é suficiente. Não é suficiente. Porque tudo é muito mais rápido. E eu preciso ter uma válvula de escape para eu tratar, para eu fazer a gestão do grande vilão da atualidade, que é a ansiedade. Esse é o grande vilão, Mari.
E Wagner, só para eu entender uma coisinha, essa ferramenta aí que você falou que a gente pode disponibilizar em todos os setores da nossa vida também, tanto pessoal quanto no de trabalho. A gente pode utilizar essas ferramentas que hoje em dia está muito em alta, é fácil até da gente conseguir isso via cursos, livros, internet. É só focar e tentar planejar um pouco melhor a sua vida, é isso? A sua pergunta é fantástica, pelo seguinte, 3% das pessoas no mundo inteiro fazem um plano de vida, apenas 3%. Então, as pessoas participam de treinamentos, descobrem a importância de planejar a sua vida, recebem ferramentas, mas elas não colocam em prática essa ferramenta. Elas não têm um plano de vida. É como se você sabe do conhecimento daquilo, tem o conhecimento, mas na prática não coloca. Não usa. No treinamento, a pessoa é conscientizada da importância, mas ela não usa a ferramenta. E 1% apenas da população mundial tem o plano e faz a gestão à vista daquele plano. Ou seja, ele fica a todo momento acompanhando o desenvolvimento do seu plano. Então, essas pessoas realmente conseguem um resultado de uma maneira muito mais breve. Então, esse é um ponto bastante importante. As pessoas usam nas empresas, usa na empresa. Então, para ter o sucesso profissional, para ter o resultado empresarial, consegue. Está lá o plano feito, plano de metas, chega no final do ano, vai verificar os indicadores, conseguir bater a minha meta, fantástico. Mas muitas vezes não olham para o seu lado pessoal. E existem ferramentas simples para serem utilizadas nesse sentido. E essas ferramentas podem trazer a felicidade, não aquele esgotamento, né? Porque se você não tem um planejamento, as coisas atropelam aí a vida e você acaba estafando, que foi o que aconteceu com você, né, Wagner? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal de casa. Quando é que foi, então, que você mudou de vida, começou a planejar, estudar? E você é um exemplo de que fazia vários cursos, sabia do que tinha que fazer e não tinha aquele tempo necessário para tirar do papel e colocar em prática. Exatamente, Mara. Então, isso aconteceu lá em 2003. A gente vai fazer uma viagem ao tempo 2003. Quase 20 anos, né? Eu fiz a conta aqui, passa rápido. Bastante tempo. Então, naquela época, eu ainda estava na área de RH e eu caí numa armadilha enorme. Porque eu fazia, as coisas estavam dando muito certo. Esse foi o problema. As coisas começaram a funcionar. Então, eu recebia as atividades, os projetos, e os resultados estavam começando a vir. E eu fiquei muito sobrecarregado, extremamente sobrecarregado. E o que aconteceu? Hoje nós temos o nome de burnout. Naquela época não existia esse nome. Mas foi isso que aconteceu comigo. Tive um esgotamento. Esgotamento mental por conta do trabalho. Exatamente. Então, um esgotamento mental profundo. Né? A imagem que vem é um vale profundo. Então, eu estava correndo, tudo dando certo, eu caí num vale profundo. E aquilo me gerou muito sofrimento. Eu fiquei afastado do trabalho 70 dias. É muita coisa, é muita coisa. E como é que você conseguiu sair desse precipício? Então, isso foi em 2003, foi em março de 2003. Então, a partir dali, eu comecei a buscar algumas ferramentas, eu tive muita ajuda de muita gente. Então, a medicina tradicional, ocidental, me ajudou bastante naquele momento. Só que eu conheci também a medicina oriental. Então, de lá para cá, eu tive esse apoio da medicina e da filosofia, ocidental e oriental. E aí eu fui traçando um plano, mais ou menos, como se fosse o caminho do meio. Você teve alguma ajuda para isso? Muita ajuda. E fiz uma série de práticas, conheci uma prática chamada Tai Chi Chuan, né, que os brasileiros conhecem mais. Fiz essa prática durante alguns anos. Muito boa. Excelente, excelente. E começou a me trazer essa questão de estar mais centrado, estar mais pleno, mais equilibrado. Foi o primeiro encontro com a filosofia oriental. Esse foi o primeiro passo. Que é o que a gente sempre fala aqui, né, Wagner? É como se a gente precisasse de um tempo para a gente pensar, deixar o corpo equilibrado com a nossa mente. Então, não importa o que você vai atrás, o que importa é que você precisa desse tempo para se cuidar. E no seu caso, você foi atrás do Tai Chi Chuan. Isso, essa foi a primeira porta de entrada. Porque o que acontece, Mari? Hoje em dia, o Brasil
é o campeão mundial de transtornos de ansiedade. É o campeão mundial. Nós lideramos então aí os ansiosos. Infelizmente, isso é muito triste. E com relação ao estresse, o Brasil é o vice-campeão. Quem é o campeão do estresse? É o Japão. Caramba, os japoneses! É o Japão. E o Japão lá, eles têm uma expressão muito curiosa que se chama karoshi. Então, o karoshi é aquele trabalhador, ele trabalha tanto, ele não consegue nem ver o filho, de tanto que ele trabalha, e, infelizmente, ele acaba morrendo de tanto trabalhar. É algo muito crônico, e lá eles têm essa expressão, karoshi. Japão, em termos de estresse. Ansiedade é o Brasil. E a gente está em segundo, depois do Japão, é o brasileiro. E em termos de, segundo a Universidade de Michigan, 1 em cada 2 pessoas, ao longo da vida, terá, infelizmente, algum tipo de transtorno psiquiátrico. Então, assim, ou você, ou quem está nos assistindo, vai ter em algum momento algum problema nesse sentido. Então, a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre isso. Ô Wagner, e foi aí que você foi atrás, começou a fazer alguns cursos? Conta pra gente então no que você se baseou, porque hoje você também criou o seu método aí, que tem até o livro aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco, que é o Código da Realização. Como é que você chegou nisso tudo? Isso, então eu busquei o apoio tanto da ciência, da neurociência, da filosofia aqui do Ocidente e também o apoio lá do Oriente. Então eu consegui buscar o que havia de melhor nessas duas ciências, filosofias, sabedorias, e fui construindo esse caminho. Tem uma prática que se chama Qigong, que é o trabalho com energia, é uma meditação em movimento. Então isso me fez tão bem, mas tão bem, que eu resolvi fazer um curso de formação de 1 ano, bastante intenso, para me tornar instrutor. Então, hoje eu dou aula a cada 15 dias dessa prática. Então, além da meditação em movimento, que é essa prática, eu acabo agora passando essa informação e essas práticas adiante. Que isso também faz bem, né, Wagner? A partir do momento que você tem um conhecimento, por que não dividir para fazer o bem para outras pessoas, né? Isso. Então, hoje as pessoas são muito dispersivas, falta foco. Então, os americanos chamam de mindfulness. Então, ainda bem que isso está começando a vir para as empresas. O Google tem um programa desde 2003, justamente focado em mindfulness, em atenção plena, em meditação. Caramba! Então, toda a alta administração e todos os colaboradores participam do programa desde 2003. Olha, há bastante tempo eles já estavam preocupados com isso, né? Gera muito mais foco, a ampliação da consciência, a atenção plena, estar presente ao que está acontecendo, diminuição de riscos no local de trabalho. Então, os benefícios são muito grandes, muito grandes. Wagner, eu preciso fazer aqui um intervalinho, vamos tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta a bater esse papo, tá bom? Vamos aí. E você não sai daí, rapidinho a gente volta já já. Estamos de volta com a análise direta e hoje eu recebo aqui o palestrante Wagner Mota, que literalmente a gente está batendo um papo aqui sobre a vida, né, Wagner? Sim. No bloco passado a gente estava falando aí dessa velocidade das coisas acontecendo e que o ser humano acaba esquecendo de viver a própria vida, de pensar no que quer, qualidade de vida. Bloco passado você estava aí dando algumas dicas para a gente entrar um pouquinho no eixo, né, Wagner? Como é que é então, Wagner? Vamos retomar nosso bate-papo? Você fez alguns cursos, já aplica isso, falou do Google, que também já está pensando nisso desde 2003, que a gente precisa de um momento, sim, de meditação, para refletir. Ai, dá uma desacelerada. É importante. Exatamente. E as empresas no mundo inteiro já perceberam isso, e o Brasil também já percebeu. Então, se o Google lá em 2003 já atuou efetivamente nisso, aqui no Brasil as grandes empresas já estão trabalhando também. Tem um dado bastante importante que é o seguinte, por ano no Brasil o custo do burnout, o custo do esgotamento pelo trabalho aqui é de 80 bilhões de dólares ano. Caramba, muito dinheiro. Por ano.
considerando todo o custo de afastamentos médicos, do presenteísmo, né? Porque hoje não se fala mais em só absenteísmo, o afastamento do empregado. Tem aquele empregado que fica presente, porém ele não tem condição de produzir, a produtividade vai para baixo, ele acaba contaminando o ambiente organizacional, é muito ruim para o empregador, para ele, para o ser humano que está ali naquela condição. Então, as empresas estão mais atentas a essas questões, a questão do ser humano que está ali e também da questão financeira. Todo esse custo com reclamações trabalhistas, com a contratação de novos profissionais, você precisa treinar novamente. Então, tem uma gama de custos muito grande que envolve essa questão de ansiedade, de esgotamento mental. Então, as empresas estão investindo nisso. É mindfulness, são salas de descompressão. Então, a gente percebe que está começando a haver uma consciência, e isso é muito bacana, isso é muito bom. E Wagner, você fala aqui do Brasil que a gente está começando a ter essa consciência. Tem algum país aí que acaba sendo referência? A gente está muito atrasado ou não? Como é que a gente está no parâmetro mundo? Então, é interessante a sua pergunta, porque na questão do estresse, o Japão é o número 1, infelizmente para eles, mas eles já estão adotando algumas posturas. A filial japonesa da Microsoft, ela fez uma experiência. Durante 30 dias, durante um mês, ela adotou o final de semana de 3 dias. Caramba, adoro. Emendou a sexta ou emendou a segunda? Agora não vou me recordar se foi sexta ou segunda. Foi a segunda, que é aquela segunda brava, aí o pessoal morre de medo, aqui né? para o Brasil seria ótima a segunda, né? Enfim, 3 dias. Fez 3 isso dias. durante um período. Durante um mês, como experiência. E olha só que bacana, a produtividade aumentou em 40%. 40%. É muita coisa, né? É muita coisa. É uma meta que às vezes a pessoa passa o ano inteiro e não consegue bater aquela meta sei lá, de vendas, enfim, a meta que a pessoa tem de trabalho, 40% em um mês. 40% de produtividade. E aí eles mantiveram isso? Eles fizeram essa experiência, foi um projeto piloto, né? Como eles costumam falar, de MVP, mas já tem a programação para fazer uma segunda onda. Então eles vão continuar testando. E num futuro, quem sabe? Praticamente certo que eles vão implementar essa prática a partir dos números. Porque o empregador, ele olha para o número. Se você consegue demonstrar através de indicadores que a produtividade aumentou, que a qualidade de vida do colaborador aumentou, ele está trabalhando mais contente, mais feliz, não tem por que você não mudar. Até porque nós vivemos hoje em dia na época em que nós mudamos tudo a todo momento. E até esse perfil, né, Wagner? A gente tem vários índices aqui que mostram que hoje em dia o jovem, por exemplo, ele está muito mais preocupado com a qualidade de vida do que, às vezes, um bom salário, né? Então, hoje em dia, a gente já consegue ter esse equilíbrio que antigamente não. As pessoas trabalhavam, queriam ganhar muito mais dinheiro, emendava final de semana, vendia férias. Essa já não é a realidade, né? Então, porque tem que ter aquele equilíbrio da pessoa estar bem no trabalho e na sua vida particular, do tipo, só trabalho, volto para casa, não vejo os filhos. Então, isso também vai causando esse desgaste, né? E a pessoa depois pode realmente entrar num burnout, como a gente estava dizendo no bloco passado. Perfeito, Mari. Então, hoje em dia se fala em salário emocional. Então, o salário emocional, eu consigo trabalhar próximo da minha casa? Isso é muito bacana, se eu conseguir essa condição. Onde eu trabalho, eu tenho ali uma sala de descompressão, massoterapia, acupuntura, eu tenho essa facilidade, eu tenho esse cuidado em relação à minha atividade, eu posso ir para uma sala específica ali e ficar jogando um videogame, né? Os jovens adoram videogame, e o videogame já foi comprovado que alguns jogos acabam aumentando as conexões cerebrais e ajudando no desempenho no trabalho. E para quem é mais velho, Wagner, daí a pessoa fala, não gosto de videogame não, mas só ter uma salinha, um espaçozinho para ele ficar ali relaxando, um puff ou uma luz mais apagada, do tipo, parei um pouco de trabalhar e estou aqui recarregando as energias, é tipo isso. Isso, também. Você precisa dar condições, fazer uma pesquisa, considerar a cultura da sua empresa. Dentro da cultura da sua empresa, o que é bacana? Você acabou de dizer, de repente ali na sua empresa,
você não tem essa geração que valoriza o videogame, mas você tem uma geração que valoriza uma leitura, né, um bate-papo, um café, né, algo diferente, uma conversa, um diálogo. Então, apenas eu sentar ali e descansar um pouquinho. Então, fazer uma pesquisa, identificar qual que é a cultura da sua empresa e verificar o que é tido como um salário emocional para aquela turma, para aquele time que trabalha com você. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes a pessoa nem está esperando só um aumento de salário, mas ela está querendo aquelas melhorias para a qualidade de vida dela, às vezes uma flexibilidade algum dia da semana, para que ela possa entrar mais tarde ou sair mais cedo, enfim. Mas lógico que sempre dando conta daquilo, né? Porque a gente recebe para trabalhar e vice-versa, né? Então, mas dentro de uma situação agradável para todo mundo, né? Exatamente. Então, o exemplo da Microsoft é bacana por isso. Muito bacana. Porque há um incentivo, então você pode ficar um pouco mais na sua casa, cuidando da sua família, saindo com seus amigos, tendo uma vida social mais atrativa, mas de outro lado a produtividade aumentou. Então todo mundo sai ganhando. É um ganha-ganha. Porque se você, não tem como, Mari, não tem como você trabalhar chateado de segunda a sexta e você produzir de uma forma bacana. Isso ou empurrando com a barriga esperando a sexta-feira, né, Wagner? Não dá também, né? Não dá. Agora, Wagner, esse livro seu aqui, O Código da Realização, pedi para o Ferreira mostrar, a gente depois fala um pouquinho mais dele, mas já vamos falar um pouquinho. O que você dá aqui de dicas, então? O que seria esse Código da Realização? Podia pôr ali uma senha, né, e a gente realizar todas as nossas vontades, né? Não, mas não é, né, isso? Tem uma senha aí no próprio título do livro, ali no finalzinho, na palavra realização, no final da palavra realização, nós temos uma outra palavra. Eu posso virar, Ferreira? Eu não estou enxergando aqui, hein? Vamos ver. Realização. No finalzinho da palavra realização tem uma outra palavra aí. Ação. Ação. Ai, gente, olha, fiz pertinho. Então, olha aqui, Ferreira, vamos focar aqui. Então, ó, tem a realização. Então, a senha é ação, olha. A senha é ação. Porque, imagina, Mari, antigamente usava-se uma expressão CHA, chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. As pessoas falam muito sobre isso, não é? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu gosto de não usar o chá, mas usar a chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores. Quais são os seus valores? Os seus valores estão aderentes aos valores da sua empresa? Ou não? Essa é a grande dúvida aí do pessoal, né? Muita gente trabalha onde não acredita naquilo. Percebe? Então, valores são muito importantes. E o E de entorno, do ambiente. O ambiente em que você trabalha. Qual a sua parte? O que você faz para melhorar esse entorno? A questão da autorresponsabilidade, né, que os americanos também falam de accountability. Qual que é a sua responsabilidade? Você é uma pessoa proativa ou você fica esperando as coisas acontecerem? Você constrói o seu sonho, a sua meta? Aonde que você coloca o seu sonho, a sua meta? Então, eu gosto de falar na mentoria de 3 perguntas essenciais. Quem eu sou de verdade, de verdade. Que é aquele autoconhecimento que a gente tem que ter e a gente nunca sabe. Isso, então eu preciso aprofundar bastante. Existem ferramentas, MBTI, DISC, ferramentas globais que ajudam muito nisso. A própria mentoria, então o livro traz bastante ferramentas, elementos para o leitor aprofundar nessa questão. Ele pode fazer uma leitura ativa e respondendo as perguntas. Então, essa é a primeira pergunta. Com essa resposta, eu sabendo quem eu sou, eu vou para a segunda pergunta. Onde eu quero chegar? Então, eu sei quem eu sou e eu vou definir onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Então, nesse momento, é bem importante eu posicionar a minha meta, o meu plano de vida, lá no topo da pirâmide das necessidades humanas. Então, nós temos na base da pirâmide as necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir. Nós precisamos disso. Agora, lá no topo, o que nós temos? Que é a necessidade de qualquer ser humano, a realização, a autorrealização. Daí o nome do livro, A Realização.
E o que eu penso também, Wagner, que às vezes o que a pessoa acredita que é o certo, para o outro não é. Então, por isso que cada um tem que ir em busca da sua realização, do que te faz feliz, porque nem sempre o que para mim é bom, para você também é. Então, não adianta você às vezes ir na do outro, porque você não é daquele estilo, você é completamente diferente e as suas ações devem ser diferentes da do outro. Né? Exatamente. Então, por isso que você precisa se conhecer de verdade, de verdade. Mergulhe profundamente para se autoconhecer. Depois disso, você vai traçar o seu plano de vida. Plano de vida, eu vou colocar o meu plano de vida, a minha meta, o meu sonho lá no topo, para beneficiar não só a mim. E esse é um grande segredo. Se o meu sonho de vida estiver direcionado a beneficiar apenas a mim, ele é muito frágil. E no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, possivelmente eu vou desistir. Agora, se eu tenho um sonho grande, que tem relação com aquilo que eu sou de verdade, com os meus talentos, com aquilo que eu gosto, que eu tenho prazer, e eu vou beneficiar mais pessoas, esse sonho ganha uma potência muito grande. E provavelmente você não vai desistir. Você fica mais engajado na causa porque você acredita naquilo, então você vai querer lutar para que aquilo aconteça. Isso. Naquele obstáculo bem difícil, que vai vir, porque sempre vem, nossa vida não é uma reta, não é? Tem altos e baixos, é como se fosse um platô. Então, quando surgir a dificuldade, lembra do seu sonho e que ele vai favorecer mais pessoas. Você não vai desistir do seu sonho. Você pode diminuir o ritmo, mas jamais desistir. Jamais desistir. É aí que está o grande segredo. Se você desiste no meio do caminho, muitas vezes, você está no finalzinho para conseguir colher os frutos, o resultado, e você desiste ali no finalzinho. Esse é o problema. Se o seu sonho é grande, ele vai beneficiar muita gente, você não vai desistir, porque você não vai ser egoísta. Tem mais pessoas envolvidas nesse sonho. Mais pessoas envolvidas nesse sonho, exatamente. Wagner, vamos fazer outro intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Se você não saia daí, rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente recebe aqui o palestrante Wagner Mota, que está dando uma aula aqui para a gente repensar a nossa vida, né, Wagner? Não pode deixar a vida indo e a gente não pensar, ter sonhos, planos. Esse seu livro aqui colabora bastante, né, Wagner, com a gente, assim. Podemos ler que ele vai acrescentar a nossa vida, que chama O Código da Realização, que a gente estava falando no bloco passado, que a gente tem que ter ação. Porque se não tiver ação, a gente não vai para lugar nenhum, né? Vou pedir para o Ferreira aqui mostrar de novo aqui o livro, Ferreira, ó, para o pessoal de casa. Quem quiser, esse livro também já vai estar à venda, né? Agora, dia 20, Wagner, é novinho, fresquinho. Isso, 20 de fevereiro é o lançamento. Exatamente, isso mesmo. E aí a gente encontra esse livro onde? Como é que a gente faz para comprar? Nas principais livrarias de todo o Brasil, já está à disposição e espero que ajude bastante. A gente costuma brincar que o resultado ele é obtido a partir de ideias. As ideias representam 1% do resultado. Os outros 99% estão relacionados às ações. Então precisa agir. E Wagner, conta ao pessoal de casa que esse livro aqui foi, então, a ação aí de vários pensamentos que você teve, vários cursos, que daí você resolveu, você já dá cursos online, e daí Sim. resolveu colocar tudo aqui no livro para poder orientar a gente também. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, porque você acaba sendo exemplo do que você fala aqui no livro, né, Wagner? Sim, sim. Então, a partir de 2003, eu comecei a construir uma série de elementos, de ensinamentos que eu fui obtendo através de formações. Em 2017, eu participei de uma formação com o Roberto Chiniachiki para palestras, e ali eu comecei a estruturar as palestras, os treinamentos e até chegar ao livro. Nós temos um curso online que já está aqui na América do Sul, já está na Europa, já está na América do Norte e na África também. Nos treinamentos, nos seminários,
esse é um método estruturado e que vem dando bastante resultado, nas mentorias, principalmente nas mentorias. E Wagner, como é que a gente faz então para achar esse curso online? Ele tem um custo? Se tem um custo, é acessível? Conta pra gente. Quem se interessou aí? Tá, então eu aproveitei e coloquei nesse próprio livro, na última página, tem um código lá, o leitor pode acessar esse código, digitar ele no smartphone. Ah, tô achando aqui, tem um contato, né? Tem um código aqui, que eu não posso falar pro pessoal de casa, mas que daí a gente consegue ter acesso ao curso? Consegue ter acesso ao curso. Bacana. Consegue se unir, participar dessa comunidade, dessas pessoas desses países. E é bastante interessante, porque lá nesse treinamento, nós temos uma palestra de 20 minutos, no estilo TED, 20 minutos. Temos e-books, temos uma revista de inovação e negócios. O artigo número 1 dessa revista é de um americano chamado Gabe Gabrielli. E depois outros artigos de amigos palestrantes e eu fecho a revista com um artigo meu. Depois mais 5 horas de audiobooks, onde eu selecionei uma série de livros essenciais para negócios, para carreira, para desenvolvimento profissional, onde eu faço alguns comentários. E o mais bacana é um grupo. Todo mundo que participa desse curso online acessa um grupo de compartilhamento de aprendizados. Então, lá nesse grupo, nós temos, por exemplo, um amigo nosso, um palestrante, que é um maestro, chamado Guilhermo Santiago. Ele é incrível. E ele tem uma palavra que ele criou que eu achei maravilhosa, que chama ensinagem. Ensinagem. Então, ele fala, eu ensino, mas eu aprendo, tem a aprendizagem. Então, todos que participam do grupo, seja o maestro, ou seja o aluno, ele pode ensinar e ele pode aprender. É isso que a gente espera com toda essa obra, sabe, E é o que a Mari? gente fala também, né? Porque não tem idade para a gente aprender, a gente sempre tem que estar aí disposto a aprender, porque é aprendendo que a gente vai vivendo e aprendendo muito mais, né? Exatamente. E tudo isso de graça? Então, Qual que é o custo? Esse curso online, para incentivar os leitores, tem esse código, a pessoa entra lá e ela tem um grande desconto. Ah, bacana. Um desconto bem interessante, é uma grande surpresa. Ah, eu Quando vou a pessoa entrar lá, vai ficar feliz, vai mandar mensagem para você. Ela vai se surpreender. E Wagner, é isso que você estava falando no bloco passado, né? Quando a gente tem um sonho um pouco individual, a chance da gente deixar ele de lado é muito grande. Então, quando a gente sonha envolvendo outras pessoas, que é o caso deste livro, de todos esses projetos aí envolvendo muitas pessoas, acaba sendo um exemplo disso tudo? E o acesso, a facilitação ao acesso. Então, não só o livro, mas esse curso, com todos esses recursos, ele é acessível a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Então, Isso que te motiva, Wagner? Sim, isso motiva demais. Demais. Para você não restringir a sua mensagem. Como no programa aqui de vocês, que tem todo esse acesso incrível. Então, a gente está conversando aqui agora, mas onde que vai reverberar? Quantas pessoas a gente está plantando aí uma sementinha para que ela comece a repensar a vida e mudar, né? Pois é, isso não tem preço. Porque é isso que a gente estava falando, né? Porque o livro, na verdade, é para ajudar as pessoas e não só para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que ter sempre um projeto que nos faça feliz e também ajudando as outras pessoas. Eu tenho um trabalho voluntário de mentoria para jovens. Então, o jovem que busca o primeiro emprego. Ah, e aí, como é que a pessoa faz, então, para conseguir esse curso, Wagner? Qual o grande problema hoje em dia para o jovem que está buscando a primeira colocação? Falta de experiência. Então, como que você vai exigir a experiência se ele nunca trabalhou? Então, nesse grupo, nesse trabalho, nós, mentores de todo o Brasil, prestamos esse trabalho de mentoria para os jovens. Eu tive um exemplo recente de uma moça aqui de Santo André. Ela estava disputando uma vaga. Então, ela entrou na empresa, ela tinha 6 meses para disputar a vaga. Ao final, ela seria avaliada com a outra profissional. Caramba! E aí fizemos esse trabalho durante 6 meses. E ao final, ela conseguiu ser efetivada. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Não tem É preço. isso que te motiva, então, a continuar. E o interesse deles, Mari, isso é muito bacana. E esses cursos são online? Como é que faz para a pessoa te encontrar? Quem se interessou aí, por exemplo?
Então, tem o site, wagnermotaoficial.com.br, no Instagram, né, Wagner Mota Oficial, as pessoas conseguem me encontrar. No site tem muita coisa lá, os grupos, os treinamentos. Então, tem treinamento que é pago, tem a mentoria que não é paga. Então, a gente quer, de alguma forma, ajudar. E o livro, Mari, é interessante, porque a gente ouve falar muito em EAD, hoje em dia, o curso online. Mas o primeiro EAD, o primeiro ensino à distância que nós tivemos notícia é o livro. O livro é EAD. Então, você compra o livro, você está no metrô, você vai para algum lugar, para a praia, e você está tendo acesso àquele conhecimento, àquela pesquisa que o autor se esforçou para poder passar para os seus leitores. Né? E Wagner, agora a gente conversando bastante, a gente fica pensando, né? Se a gente está aqui falando que o tempo passa rápido, e que a vida voa, e que às vezes a gente nem percebe, a gente pensa o seguinte, como é que você arranja tempo aí para fazer tudo isso, né, Wagner? Porque além de tudo isso, você trabalha, né? Trabalho bastante. Então, como é que é lidar com tudo isso? Ainda mais você que veio aí de um estafamento. Então, tem que ter equilíbrio, né? Porque você tem a sua vida pessoal, enfim, os amigos, família, também ajuda aí um monte de gente, tem os seus planos. E aí, qual que é a dica? Exatamente. Então, os americanos falam em mindfulness e eu insisto muito nisso. Eu gosto de usar a palavra nossa aqui, que é meditação. Então, existem 2 mitos sobre a meditação que impedem as pessoas a conhecerem. O mito número 1, a meditação deve ser complexa. E não é. Existem meditações que são muito simples, extremamente simples. E tem uma delas aí nesse livro, uma meditação de 1 minuto. 1 minutinho? Apenas 1 minuto. Então, assim, não é possível... O que a gente faz nesse 1 minuto? Fica quietinho, pensa? Agora fiquei curiosa. Vai. Tá, então vou te dar uma Dá um dica. exemplo aí pra gente. Vou te dar uma dica. Às vezes as pessoas pensam, eu não consigo ficar parado porque o pensamento não para. Perfeito, o pensamento não vai parar mesmo. Quando o pensamento passar, você volta a sua atenção para o ar que você respira. Então, o seu foco volta para o ar que você respira. Fecha os olhos. A sua atenção fica exclusivamente no ar que você respira. Vem um pensamento, eu preciso pagar uma conta. Tudo bem, deixa esse pensamento ir embora e volta a sua atenção para o ar que você respira. Ou seja, 1 minutinho a gente prestando atenção na nossa respiração, olhando para a gente, isso já dá uma desestressada e uma boa meditada. Isso, e aí você vai criando o hábito. Por que 1 minuto? Porque é muito simples. Então, todo dia, 1 minutinho, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 20 dias, 30 dias. Quando você perceber, você já instalou este hábito. Você precisa desse tempinho aí. E a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Porque 1 minutinho, você pode estar no trabalho estressado e pode fazer esse minutinho. Pode fazer. E existem técnicas extremamente Fantástico. Simples. E está tudo aqui no livro. Muitas dessas técnicas estão aí. Wagner, nosso tempo acabou, então o que a gente pode deixar aí para o pessoal de casa é que, então, leiam o livro para que possam aprender um pouquinho mais ou então que revejam esse nosso bate-papo, né? Quem quiser entrar em contato com você, fala de novo, então, aí as suas plataformas para te encontrar. Tá, então o site é wagnermota.oficial.com.br, o Instagram também, Wagner Mota Oficial, são as 2 plataformas mais simplificadas para me encontrar. Tá, Wagner, a gente vai, então, te encontrar nessas plataformas. Eu queria também colocar aqui o nosso momento de refletir aqui, que todo programa a gente está fazendo isso agora. Vem comigo, Wagner. A vida passa rápido demais. Se você não parar de vez em quando para vivê-la, acaba perdendo seu tempo. Então, é o tempo desperdiçado, é o que a gente acabou de aprender aqui, né? Perfeito, muito bacana. Wagner, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. A gente está esperando você. Eu que agradeço, Mari, e parabéns aí para a audiência que está atenta a todos os convidados que vocês têm trazido aqui. O César Romão, outro dia veio aqui, que é fantástico, é uma aula maravilhosa. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Viva. A gente tenta aí passar o máximo que a gente pode para o pessoal de casa. E aí a gente consegue graças a vocês. Obrigada, viu?
E você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser rever esse nosso bate-papo, é só entrar na nossa página no YouTube, lá no Hit Notícias. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Também pode mandar perguntas, mensagens que a gente faz o programa para vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.